Ok, muito boa noite. O professor Éder, em nome da ETEC de Fernandópolis, agradece imensamente ao nosso querido e amigo palestrante, professor Dr. André Viana. O professor Dr. André é um advogado especialista no direito criminal, especialista no direito médico, atua há vários anos na docência do ensino superior, é professor aqui da nossa Universidade do Brasil e também do IEP em Jales. E, professor André, gostaríamos mais uma vez imensamente de agradecê-lo aí pela essa noite maravilhosa, por estar aí contribuindo o seu tempo, o seu conhecimento conosco, com essa turma que é muito bacana. O professor pode perceber que estamos em 45 alunos, 9h23 da noite, todos aqui ansiosos, esperando aqui por esse momento, pelos seus ensinamentos. E eu e o professor Alex é suspeito de falar do André, porque, pessoal, o André, além de ser nosso amigo de profissão, é nosso amigo pessoal, é nosso amigo de faculdade, é nosso amigo de graduação, nosso amigo de luta, né? E é uma pessoa brilhante, uma pessoa maravilhosa, que a gente pode contar com ele sempre. E, além disso, vocês verão aqui nessa noite que é um profissional, assim, extremamente incrível, arrasa no tribunal do júri, arrasa na medicina legal, ele arrasa no direito médico, é um cara fantástico, um super profissional, que hoje vocês vão ter o prazer de conhecê-lo e aprender demais. Então, eu só peço que vocês, né, se dediquem. Eu sei que estão ansiosos, né, durante a semana, os comentários vindo para mim. Nossa, professor, nós queremos muito essa palestra, o tema é muito relevante, é muito importante. E com isso, a ETEC te agradece, André, mais uma vez, meu querido, e obrigado por nos atender prontamente, sempre com carisma, sempre muito solícito conosco. E a noite é sua. Seja bem-vindo. Éder, muito obrigado. Gostaria de agradecer mais uma vez esse convite, né? Gostaria de agradecer também você como coordenador do curso de técnico jurídico. Então, muito obrigado por esse convite. Gostaria de agradecer também à direção da ETEC de Fernandópolis por mais essa oportunidade, né? Agradecer ao professor Alex, um querido amigo também, pela presença. E mais que isso, né? Agradecer aqui a todos os alunos que estão presentes, né? Que nesse momento vocês me cedem eles como alunos também. E esse é um grande momento, né? É um momento em que nós estamos aí aprendendo e reaprendendo, na verdade, a estudar, reaprendendo a dar palestras, a dar aulas pela via digital, e isso é bastante interessante, né? E lembrando aí também que nós estamos às vias aí do MEC autorizar curso jurídico 100% online. Então, hoje é uma realidade que veio para ficar, as aulas online, né? E as aulas online me proporcionaram também ser professor de mais uma instituição, né? Você disse aí da Universidade do Brasil, você disse do IEP de Jales, concurso de auxiliar de necropsia, e hoje também eu sou professor da Faculdade Fama de Iturama, né? Eu retorno para lá, foi onde eu comecei a docência, e aí recebi o convite e estamos lá novamente também. Então é um grande prazer estar aqui com vocês, é um grande prazer estar aqui com os alunos, e hoje, então, nós vamos falar sobre o direito penal médico, né? É uma área de fato fabulosa. O direito médico ele é muito mais, logicamente, do que somente ao direito penal. Mas nós vamos falar por essa vertente, já que é um tema que não se esgota, né? Essa semana aí eu fui procurado para dar uma palestra sobre um outro tema também muito importante, quem sabe aí no futuro a gente possa estar falando também, que é o direito funerário. Olha quantas possibilidades nós temos com relação ao direito, principalmente o direito ligado aí às ciências forenses também. Me permitam aqui, então, hoje nós faremos no estilo de uma aula, tá bom? Online, e eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Só um instante.
Acredito que vai demorar só um pouquinho, André. Nós já vimos a sua tela em projeção, só que não está aparecendo o slide ou a tela que você queira mostrar. Mas às vezes demora um pouquinho por causa da internet. Isso, vamos, tá carregando aqui. Eu acho que se abrir rapidinho a gente utiliza ela. Se não, também não há problema. Não há necessidade do compartilhamento. É só para mudar um pouquinho a nossa dinâmica aí. Para você, ela já aparece na sua tela, André? Tá uma tela em branco ainda. Ah, então tá jóia. Aqui também ainda não apareceu. Qualquer coisa eu oriento você fechar e fazer o processo de novo, que às vezes dá certo. Apareceu agora para gente, André. Apareceu? Apareceu. Agora só falta colocar no modo de exibição lá embaixo. Maravilha. Vamos lá então. Perfeito, viu, meu amigo? Eu acho que caiu a conexão. André, você nos ouve? Caiu a conexão. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Sim. Estamos sim, Éder. Ok. Caiu mesmo. O professor André acabou de me avisar que caiu a conexão dele, ele já está retornando. É que hoje a internet tá terrível, gente. Não sei a de vocês aí, mas aqui em casa, nossa, tá bem difícil a internet aqui em Fernandópolis hoje.
Só um momentinho, o professor André está reiniciando, em breve ele já acessa novamente conosco. Agora acredito que o professor André conseguiu entrar novamente. Olá, professor André, está nos ouvindo? Agora sim. Perfeito. Estão me ouvindo também, Eder? Perfeitamente. Então vamos lá, pessoal. Vamos deixar essa questão aí do compartilhamento para lá. Não tem problema, vamos seguir com a nossa palestra, tá bom? Acompanhem comigo aí então. Vamos lá. Quando nós falamos, né, do direito médico, logicamente que nós estamos falando inicialmente de algumas polêmicas que existem sobre o assunto. E principalmente quando nós falamos do direito penal médico, ou seja, né, de uma pequena vertente ou de um terço daquilo que trataria o direito médico. Por que eu digo isso? Quando nós temos que fazer uma introdução sobre o tema, então, na verdade, aqui, quanto a essa introdução, eu vou passar para vocês alguns critérios importantes, tanto da questão do direito à saúde, quanto a questão do direito médico. Então, nós temos aqui que lembrar uma questão bastante importante, é que os médicos, eles salvam vidas. E, na verdade, ali os hospitais auxiliam na recuperação dos doentes. E, em razão disso, ou seja, a função principal do médico não é agir com o mal, não é praticar o mal, não é cometer crimes contra o direito alheio. Então, esse é um primeiro aspecto. Mas são, né, tanto os médicos quanto os hospitais são fundamentais ali para a recuperação dos doentes. Então, quando nós pensamos na prática de um crime por um médico relacionado à atuação profissional dele com relação ao seu paciente, logicamente que tudo isso nos parece aí muito inusitado. Não é a função que se espera de um médico, não é a condição que existe ali da atuação profissional deste profissional liberal, que é o médico, que a função dele, na verdade, é, né, salvar vidas, recuperar os doentes. Então, essa é a grande função do médico. E aí eu trago, então, para vocês um trecho do René Lariche. O René Lariche, ele é um autor que ele foi citado, né, pelo José Fragata e pelo Luiz Martins no livro O Erro em Medicina, né? E ele diz o seguinte, o René Lariche: cada cirurgião transporta consigo um pequeno cemitério, onde vai periodicamente rezar, um cemitério de amarguras e de lamentações, onde procura também a razão para alguns de seus erros. Então, essa frase ela é um tanto quanto forte, mas ela é fundamental, ela é importante. Por quê? Porque, na verdade, a morte ela é algo cotidiano, ela é algo rotineiro e ela é algo impossível em algumas situações de se evitar. Então, saber lidar com a morte, na verdade, é a primeira premissa para poder lidar com a vida. Então, a partir do momento em que o médico sabe e ele tem a noção de que a morte pode ser um resultado que se espera, né, logicamente que o desejo e a atuação para salvar a vida do paciente, ela estará, então, um tanto quanto mais próxima. Então, esse é um fato bastante importante, né? Uma outra questão que nós temos que falar com relação ao direito à saúde, ô Éder, caso corte, caso aconteça alguma coisa, você me fala que eu repito, tá bom? Fica que eu tranquilo, não... tá perfeito, André. Tá então tá jóia. Se acontecer, você me avisa, se der uma travadinha aí. Bom, então, com relação ao direito à saúde, um outro aspecto bastante importante é que o direito à saúde ele está incorporado naquilo que a Constituição Federal ali determina no seu artigo 6º. Ou seja, né, o direito à saúde é um direito social, assim como o direito à educação, o direito ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, à maternidade, à infância, à assistência ao desamparado e ao acesso à justiça. Então, a saúde é um direito social. Tanto é que isso vem reforçado a todos nós lá no artigo 196 da própria Constituição Federal. Então, naquele momento ali,
O artigo 196, ele, de acordo com o conceito da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, elaborado lá em 1947. Então, olha só, em 1947, a OMS elaborou um conceito do que define ali o que é saúde. E ela vem dizer o seguinte: saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou de enfermidade. Então, olha só, percebam também, com relação ao conceito da OMS relacionado à saúde, que a pessoa plenamente saudável não é só aquela que está ausente de uma patologia, não é só aquela que está ausente de uma enfermidade. Então, esse é um aspecto também bastante importante, até porque questões sociais, questões ambientais estão diretamente relacionadas ao nosso bem-estar. E o nosso bem-estar é o reflexo, é aquilo que compõe, é aquilo que se une para que nós possamos ter saúde. Então, saúde, na verdade, é um conceito muito mais amplo, é um conceito muito maior. E aí eu já faço uma crítica, já me antecipando a leitura aqui do artigo 196 da Constituição Federal. Nessa amplitude daquilo que é a saúde, a Constituição Federal viajou na maionese. Por que eu digo isso? Porque nós temos lá o que diz o artigo 196 da Constituição Federal, que ele cria alguns conceitos um tanto quanto vagos, porque ele vem dizer o seguinte, né, se vocês quiserem me acompanhar aí, artigo 196 da Constituição Federal, ele vem dizer: a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Por que eu faço a crítica em razão do artigo 196? Eu não sou contra, e eu defendi isso na tese da minha especialização em direito médico, a saúde ampla, a saúde universal, a saúde igualitária. O grande problema é que, a partir do momento em que a Constituição Federal diz o seguinte: a saúde é um direito de todos e a saúde é um dever do Estado, quer dizer o quê? Muitas pessoas podem compreender que elas não têm responsabilidade para com a sua saúde, que somente o Estado é responsável em recuperar a saúde. Então eu posso beber a vida inteira, eu posso fumar a vida inteira, e o Estado é obrigado a cuidar de mim quando eu ficar doente. Esse é um grande critério, é tirar a responsabilidade do indivíduo com relação à manutenção da sua própria saúde. Né? Poderia ser uma interpretação um tanto quanto minimalista, mas ela é importante pelo aspecto e pelo fato de que a responsabilidade pela saúde ela parte do próprio indivíduo em cuidar da sua saúde. Né? Hoje o Estado começa a mudar um pouquinho com relação a isso, por exemplo, com relação às pessoas que se embriagam e sofrem acidentes, ou aqueles que embriagados causam acidentes a outras pessoas. Aí essas pessoas ficam obrigadas a indenizar o Estado pela reparação desse valor que se tem no custo da manutenção e da recuperação da saúde de alguém. Então, sobre um primeiro aspecto, fica esse critério. Ou seja, na verdade, o direito à saúde é do cidadão, mas o cidadão também tem obrigação de cuidar da sua saúde, né? De não ser sedentário, de cuidar ali da sua pressão alta, de ter uma alimentação mais saudável. Eu sei que em épocas de pandemia não é fácil controlar o peso, não é fácil controlar a alimentação, eu sei disso, né? É aquela história. As minhas roupas já estão também com saudades de mim, porque elas me apertam também, né, quando a gente veste. Isso é natural. Mas né, sobre um aspecto maior, nós temos que lembrar que é uma obrigação de todos. E aí vem um outro detalhe ainda do artigo 196, né, me permitam fazer essa introdução, porque ela é importante, quando lá fala acesso universal e igualitário. Aí vem uma outra crítica. Ter o acesso universal, tudo bem. Todos têm direito ao acesso. Todos, brasileiros, estrangeiros que estejam em território nacional, todos têm direito à saúde no Brasil. O problema é que ela seja igualitária. Então, seja, aquela pessoa que tem dinheiro, bastante dinheiro, e ela tem um plano de saúde do Albert Einstein, do Sírio-Libanês, ela tem direito ao acesso ao SUS, assim como aquele que não tem a condição econômica de pagar um plano de saúde. Então, essa é uma outra situação, né? É uma outra crítica que eu faço, por exemplo, às universidades federais, por exemplo, universidades estaduais, onde, na verdade, hoje quem entra nessas universidades é quem tem dinheiro para fazer uma escola particular, para fazer cursinho, né? Onde nós que estudamos em escola pública e não tínhamos dinheiro para fazer um cursinho,
logicamente que nós não éramos competitivos com os outros alunos. Então, esse é um aspecto que eu também trago para a saúde, ou seja, sobre o fato, sobre a circunstância de que esse acesso igualitário, na verdade, ele cita-se em princípios, né, que não seria uma igualdade plena, que seria uma condição, né, equânime ou equitativa, onde cada um tem direito ao limite da sua necessidade. Mas no SUS não é assim. Todos têm acesso ao SUS, e aí, logicamente, que o SUS, e eu sou um grande defensor do SUS, né, ele é o melhor plano de saúde público do planeta, tanto é que outros países tentam reproduzi-lo e não conseguem. A grande questão da política americana na transição do Obama para o Trump foi exatamente, né, continuaria com o Obamacare ou iria para o Trump Care. Então, na verdade, essa questão da saúde no Brasil ela é fantástica, ela é fenomenal. O SUS, por mais que existam críticas, você precisando, ele estará à sua disposição. Então, esse é um grande critério, né? Ou seja, será que de fato não deveria haver uma condição, uma adaptação, né, de forma equitativa à necessidade de cada um, à condição econômica de cada um, para que de fato o Estado possa prover o que é necessário, um atendimento universal a todos? Então fica também aí essa crítica, né? E nós vamos ver por que dessa crítica. Porque, na verdade, a responsabilidade penal ela está associada a um dano ao paciente que pode ser praticado culposamente, que pode ser praticado dolosamente. Nós vamos até analisar alguns casos concretos aqui no final da nossa análise de hoje para nós podermos verificar isso. Então, ou seja, é uma situação. E o que é que gera, então, o erro médico? O médico erra porque quer. Falando da condição da culpa, né? E aí vocês já estudaram a teoria da culpa, que a culpa está ali alicerçada sobre a negligência, imperícia e imprudência. Então, na verdade, o médico, na sua grande maioria, nas situações, nas circunstâncias, o médico não erra porque quer, mas muitas vezes influenciado por 3 fatores: os fatores ambientais, os fatores psicológicos e os fatores fisiológicos. São 3 fatores muito importantes hoje em dia, que estão diretamente ligados ali aos erros médicos. Então, no fator ambiental, é a estrutura de trabalho no ambiente de trabalho dele, no hospital, equipamentos. Então, isso, logicamente, que vai influenciar se ele tem uma condição de trabalho adequada. Nos fatores psicológicos, estresse, autocarga de trabalho, né? Isso é uma grande cobrança também da sociedade. E nos fatores fisiológicos, a ausência de sono, doenças, uso de drogas, de álcool. Então, são muitos fatores que estão associados hoje aos erros médicos. E hoje, pessoal, falando em erro médico, uma estatística muito simples para eu dizer aqui para vocês: o erro médico é a terceira causa que mais mata no Brasil em razão de doenças, né? Ou seja, ele só está atrás das doenças cardiológicas e do câncer no Brasil. Então, nós estamos ali, o erro médico hoje é a causa que mais mata no Brasil, depois do câncer e das doenças cardiológicas. Se nós pensarmos hoje na população mundial, se vocês pensarem em todas as pessoas que estão internadas no planeta Terra, 10% dessa população de internados será vítima de erro médico. Né? No Brasil hoje, nós temos números que são números alarmantes. Nós temos números que dizem que nós temos aí, entre erros médicos, em torno aí de 3 erros médicos a cada minuto, por exemplo. Então, é uma condição muito grande hoje de se analisar. Por isso que vocês começaram a ver muito mais a publicidade sobre o direito médico. Porque o direito médico está sobre 2 grandes aspectos. Eu estou advogando para o paciente ou eu estou advogando para o médico. Nos últimos 10 anos, nós tivemos um aumento de 300% das ações contra médicos. Mas quer dizer que todas essas ações são procedentes? É claro que não. Mas quer dizer que 2 fatores influenciaram. O conhecimento, então, ou seja, hoje todo mundo tem um pouquinho de médico e de advogado. Você vai no Google e você vai saber a doença que você tem pelo diagnóstico, pelos sintomas. Já você vai ter uma receita médica, assim como advogado. Todo mundo conhece um pouquinho do direito, porque se você pesquisar, é uma informação fácil de se encontrar. Então, esse é um aspecto bastante importante. Então, muitas situações, nós vemos o quê? De fato, a pessoa foi vítima de um erro médico. Eu até essa semana tive uma sentença procedente contra um médico num caso de obstetrícia. A criança morreu, passou da hora de nascer. Agora, muitas ações também, você vê que são ações oportunistas, ações que não têm fundamento legal
e ela quer, na verdade, uma indenização contra o médico, porque todo médico é rico, todo médico tem dinheiro. Agora, os médicos também têm seguro médico profissional, então ele tem uma apólice de seguro que o protege dos erros que ele possa cometer. Então, existem também esses dois outros grandes observações. As ações, elas aumentaram porque os erros aumentaram. As ações aumentaram porque as pessoas têm mais conhecimento. E, logicamente, muitas pessoas entram com ações sem ter direito daquilo que pede. Por quê? Porque são assessoradas, porque são orientadas por advogados que não conhecem o direito médico. Advogados que só sabem entrar com indenizações, como ele entra contra a Vivo, como ele entra contra qualquer empresa, no caso de negativação, mas isso não é a mesma coisa, é muito mais complexo, até porque nós temos que analisar, nós temos que observar critérios técnicos. Para eu poder entrar com uma ação contra o médico, eu tenho que conhecer a doença, eu tenho que conhecer as consequências, eu tenho que conhecer o protocolo médico para determinar onde é que o erro aconteceu. Né? Então nós estamos aí também cheios de advogados amadores numa seara do direito muito complexa. Então esse é um grande problema também. Né? E não é fácil. Hoje, logicamente, nós já temos aí pós-graduação, por exemplo, em Rio Preto, a Faceres já oferece a pós-graduação em Direito Médico, mas quando eu fiz não tinha. Quando eu fiz, eu tive que fazer em Araraquara. Né? E é muito difícil. O mestrado mesmo em Direito Médico está quase impossível de encontrar um para poder fazer. Então, são muitas situações ainda novas, né, com relação a esse tópico aí. E aí, então, quando nós falamos de forma objetiva sobre o direito médico, eu trago aqui o conceito, então, do Genival Veloso de França, que é um dos maiores autores de medicina legal e também de direito médico. E ele diz que o direito médico, onde se estudem todas as normas jurídico-positivas atinentes à profissão médica, com as quais o médico está intimamente relacionado, em virtude da sua própria natureza da atividade. Ou seja, então o direito médico, como eu disse, ele vai abordar ali uma grande quantidade de assuntos, de temas, por isso que ele não se esgota. Né? Nós vamos falar, por exemplo, do biodireito, nós podemos falar da bioética, nós podemos falar de vários aspectos, e nós vamos culminar em 3 situações, que são as responsabilidades médico-profissionais. Nós temos a responsabilidade ética, de acordo com o novo Código de Ética Médica, né? O ano passado aí que ele entrou em vigor, o novo Código de Ética Médica, então, ou seja, é aquela punição administrativa. Então, ou seja, o médico já pode responder um processo administrativo pela sua conduta, e ali precisa da atuação do advogado, pelo contraditório, pela ampla defesa. Então, é a questão administrativa. No caso do Estado de São Paulo, quem vai julgar esse processo ético é a CREMESP, né, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. E, em último grau, em caso de exclusão do médico, ou seja, ele perdeu o seu diploma, vai para o Conselho Federal de Medicina, e isso de forma ética, ou seja, administrativa. Com relação à responsabilidade civil do médico, ela está lá nos termos do Código Civil, nos termos do Código do Consumidor, né? Ou seja, em condições, em situações da qual ele deva ser responsabilizado por uma indenização, né? Porque todo aquele que causa um dano a alguém é obrigado a reparar esse dano. Então nós temos os critérios ali civis para a busca de uma indenização. E aí nós chegamos então sobre o aspecto do direito médico penal. Então, ou seja, quando nós buscamos essa situação, nós temos que buscar um outro fato, que também é muito debatido hoje em dia, que é o esclarecimento ao paciente e ter a concordância do paciente para realizar um procedimento. Então, livre esclarecimento, né, do paciente. O paciente hoje ele tem a opção de escolher se ele quer ser tratado ou não. Né? Vamos aqui lembrar um caso. Lembrem do apresentador Marcelo Rezende. Ele descobriu que tinha câncer, foi proposto um tratamento para ele, ele disse, não, eu não vou submeter a esse tratamento, eu vou buscar uma outra forma de terapia, vou controlar o meu emocional, vou fortalecer a minha fé, mas eu não vou submeter esse tratamento. Então, essa é uma questão fundamental e muito importante nesse momento. O paciente estando, prestem atenção, o paciente sendo maior, capaz e tendo discernimento dos seus atos, tendo condição de escolha naquele momento, ele tem o direito de escolher
como ele quer ser tratado, se ele quer ser tratado, se ele quer ser submetido a um tratamento. Então, esse é um aspecto fundamental hoje em dia. O paciente tem direito de escolha. André, quando ele não tem direito de escolha? Por exemplo, quando for uma criança, quando ele for menor de idade, né? Quando ele não tem direito de escolha, quando ele não puder optar, quando ele não estiver acordado e não puder escolher. Então aí cabe ao médico agir, né? Uma questão muito debatida também, não vou entrar aqui sobre aspectos dogmáticos religiosos, mas a questão da transfusão de sangue em testemunhas de Jeová, né? É uma situação muito complexa. Eu conversei muito com alguns amigos meus, testemunhas de Jeová, recentemente, para conversar, para compreender tudo isso, porque algumas pessoas vão dizer que aquilo é ignorância. Pelo contrário, a própria OMS, ela já tem uma resolução nesse sentido, dizendo que transfusão de sangue é em último caso, última hipótese, né? E aí o próprio STF também já debateu esse tema, dizendo que o direito à vida e o direito ao dogma religioso, eles são equivalentes. A vida não se sobrepõe ao dogma religioso também, até porque existe uma opção, que é a transfusão de plasma e não a transfusão de sangue. Então é um direito do indivíduo ser submetido à transfusão de plasma, né? E aqui, levando mais uma vez aquilo que diz a Organização Mundial da Saúde, ela fala exatamente que os protocolos sanitários, né, de esterilização do sangue são muito caros. E não existe uma garantia plena de que o sangue esterilizado, de fato, está ausente ali de algumas doenças. Então, pode ser que algumas doenças sejam transmitidas pela transfusão de sangue. Não é algo totalmente imune, totalmente estéril. Então, fica aí também essa ressalva, né? E o respeito que deve se haver também com relação ao testemunha de Jeová. E aí eu cito uma história. Imagine a situação, isso é um caso concreto, existe uma jurisprudência nesse sentido. A mulher chega no hospital de um acidente automobilístico, uma mulher jovem, com 2 filhos pequenos e o marido. Os filhos estão bem, o marido está bem, o marido diz, olha, a minha esposa, ela é testemunha de Jeová, ela não autoriza a transfusão de sangue. E o médico, naquela condição, ele falou, olha, tudo bem, mas essa mulher, se eu não transfundi-la agora, ela morre. E se eu transfundi-la, está dizendo que ela não concorda. Mas se ela estivesse acordada, será que ela correria o risco de vida em razão disso? E o médico optou por fazer a transfusão de sangue. O que acontece? Por questões outras, né, por questões alheias aqui à nossa análise, o casamento dessa mulher passou alguns meses, o casamento acabou, ela deixou de professar a mesma fé, ela entrou em depressão profunda, ela praticou suicídio. Aí você vai dizer, bom, mas o fato da transfusão de sangue gerou o suicídio? É claro que não, né? É claro que não. Mas talvez se fosse respeitado, se buscasse uma alternativa, isso poderia ter sido evitado. Citando um outro caso concreto, um paciente também transplante de coração. Aí você pensa, como é que se faz um transplante de coração sem transfusão de sangue? No estado do Mato Grosso não se faz, mas aqui no estado de São Paulo, no Hospital Albert Einstein, faz transplante de coração sem necessidade de transfusão de sangue. Esse paciente, então, por meio do seu advogado, conseguiu, né, uma liminar judicial que o estado do Mato Grosso custeasse o seu transplante no estado de São Paulo, no hospital particular, porque o estado não fornecia aquela tecnologia. Então percebam como é muito amplo o direito médico sobre esse aspecto, né? Ao final, pessoal, eu vou estar à disposição para responder perguntas de vocês, tá bom? Uma outra citação que eu faço é com relação, por exemplo, ao autor Drobovsky. O Drobovsky, ele fala o seguinte: o direito deve ser capaz de estabilizar as relações sociais e permitir a manutenção do próprio vínculo social. Os vínculos sociais, eles são fundamentais e eles não podem ser rompidos. Por quê? Porque a célula máter da sociedade é a família, através da constância e previsibilidade de sua manifestação, correspondendo desta forma às expectativas do indivíduo em relação à proteção jurídica. Esta, no entanto, não se reduz à regularidade do fenômeno jurídico, mas também se refere ao conteúdo do direito e da sua capacidade de se ajustar às situações concretas e particulares. Por isso que, dentre essa situação, o direito ele é uma metamorfose mutante. Ou seja, não tem como
O direito ele vai se adaptando, ele vai se organizando conforme a sociedade vai tendo as suas necessidades. Então, esse é um aspecto também bastante importante aqui, que nos cabe a citação, né? Eu disse para vocês agora há pouco sobre o erro médico, né? O erro médico, sobre um aspecto bem claro, bastante importante, nós temos que compreender mais uma vez, lembrando aqui que nós temos fatores ambientais, fatores psicológicos e fatores fisiológicos, para que nós possamos compreender o direito médico penal, ou direito penal médico, né? Não muda aí. Então, olha só, quando nós analisamos os fatores ambientais, nós estamos falando do barulho, da agitação, do calor, estímulos visuais, condições efetivas de trabalho, infraestrutura. Quando nós falamos de fatores psicológicos, nós falamos do tédio, nós falamos da frustração, da ansiedade e do estresse que o profissional sofre. Quando nós falamos de fatores fisiológicos, nós falamos da fadiga, do sono, uso de drogas, uso de álcool, sobrecarga de trabalho e doenças. Então, ou seja, com base nisso, é onde o paciente pode sofrer um dano, é onde o paciente pode ter o seu direito ali violado, seja a sua integridade física e corporal e mental, seja, por exemplo, a sua vida aqui, nós estamos falando. Então, são muitos aspectos que estão relacionados a isso, né? Quando eu falei que existe lá, por exemplo, a responsabilidade civil, que existe o dano moral, nós já temos, por exemplo, o dano moral estético hoje em dia, né? O quanto uma cicatriz pode modificar a autoestima de uma pessoa. Né? Então, são vários fatores que estão associados. E agora sim, falando aí diretamente da responsabilidade penal do médico. Quando nós falamos da responsabilidade penal do médico, lógico que nós estamos falando de crimes. E aí, o que é o crime? Conceito básico de crime. Crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Ele é um fato típico porque, na verdade, ele contraria a vontade social e o Estado, então, por meio do nosso poder legislativo, diz que aquela conduta que até aquele momento era normal passa a ser uma conduta ilícita. Então, ele é um fato típico, ele está inscrito na norma. Antijurídico, né? O que é a antijuridicidade? Ela está ali presente no preceito secundário do crime, ou seja, aquela conduta existe a imputação de uma pena, porque não adiantaria eu dizer que ele é ilícito se não tem uma pena. Professor André, o seu microfone está mudo, por favor. Acho que ficou mudo, se você puder liberar. Ainda continua mudo. Vocês estão ouvindo, professor André? Faz um sinal aí, Alex. Não? Ok. Agora sim. Agora é certo. Você está me ouvindo agora? Sim, perfeitamente. É que tinha aparecido para mim que alguém tinha ativado meu mudo. Acho que eu falei alguma coisa que alguém gostou aí. Não. É que às vezes, o que acontece? O pessoal tá com essas travas de internet e acaba dando mudo aí. Desculpa aí. Perfeito, obrigado. Então, olha só. Eu estava dizendo que quando nós falamos sobre o crime, fato típico, antijurídico, culpável, de nada teria sentido uma conduta ilícita não ter uma pena, né? Então, ou seja, esse é o conceito básico do crime. Então, quando nós falamos de crimes praticados por médicos, nós temos duas vertentes: o crime próprio e o crime comum. Ou seja, o que é um crime próprio? O crime próprio é aquele crime que só pode ser praticado pelo médico. Então, esse é um crime próprio. E nós temos os crimes comuns, que podem ser praticados por quaisquer pessoas, inclusive pelos médicos. Então, percebam que nós vamos entrar agora naquela seara do direito penal sobre um aspecto do direito médico. Então, esse é um fato aí bastante relevante também, né? Crimes comuns e crimes próprios. Crimes que talvez vocês já estudaram, mas não sabiam que eles, dentro dessa característica de serem próprios ou comuns. Então, o que nós temos sobre essa situação, né? Quando nós falarmos de crimes próprios, eles estão inseridos lá no capítulo 3, ou seja, dos crimes contra a saúde pública, no título 8, que é dos crimes contra a incolumidade
pública. Está lá no Código Penal, na parte especial do Código Penal. E aí, nós temos, então, o primeiro crime próprio que poderá ser praticado, então, pelo médico. E esse crime, ele está lá inserido no artigo 154 do Código Penal. O que o artigo 154 do Código Penal fala? Da violação de segredo profissional. Então, sobre esse aspecto, nós vamos ver que nós temos lá esse induzimento também à relação médica, que vai dizer revelar alguém sem justa causa, segredo, que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem, pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Então, olha só, esse é um fato bastante importante. O que vai dizer lá o parágrafo único? O tipo de ação penal deste crime, que ainda é uma ação penal pública condicionada à representação. Quem são os sujeitos deste crime do artigo 154? Todos os profissionais liberais, né? Os ministros religiosos e, inclusive, aqui, logicamente, que eu vou citar, a questão do médico, em que o médico não pode quebrar o sigilo profissional, ou seja, aquele segredo que lhe é confiado em razão da sua profissão. Então, o próprio Código de Ética Médica trata sobre esse tema. Um outro aspecto aqui sobre o artigo 154 é referente a algumas mudanças que nós estamos tendo. Quais mudanças são essas, né? A primeira mudança é, por exemplo, no caso de crimes relacionados ali ao aborto. Por quê? Porque até recentemente não se permitia que o médico denunciasse uma paciente quando ela confessasse a prática de um aborto criminoso. Até porque nós sabemos que o aborto ele tem tanto as figuras ilícitas quanto as figuras lícitas, né? Quais são as figuras lícitas? São 2 figuras legais e uma figura jurisprudencial. Figura legal, aborto no caso de uma gravidez resultante de estupro, aborto no caso de uma gravidez que expõe a vida da mãe a risco de vida, no caso, e a autorização jurisprudencial do STF, que é o aborto no caso do feto anencéfalo. Lembrando aí que no começo do ano foi julgado a ação direta de inconstitucionalidade quanto ao feto microcéfalo, quando também se buscava autorização do aborto em casos de gravidez que ali existisse a microcefalia. E o STF diz não é caso de autorização para o aborto o feto microcéfalo, mas sim e somente o feto anencéfalo, o ausente totalmente de cérebro, o que vai determinar que ele não tem uma vida extrauterina plena, né? Sozinho, individual. Então, esse é um primeiro aspecto. Então, ou seja, nessa condição, neste crime de violação de segredo profissional, né, é onde, então, nós temos que o médico é um crime próprio também para o médico, como é para o advogado, como é para o juiz de direito. Qual é o objetivo deste crime? O que ele protege? A liberdade individual. E ele só vai se consumar com a revelação desse segredo para a terceira pessoa, que possa, logicamente, produzir um dano a quem revelou este segredo. Ou seja, esse é um crime, então, eminentemente doloso. O médico não consegue praticar esse crime por imprudência, imperícia ou negligência. Ele tem que ter o dolo de revelar aquele segredo que lhe foi conferido com a intenção de causar o dano ao seu paciente. E aí você vai me perguntar, né? Já vou antecipando aqui porque é uma pergunta corriqueira. André, então como é que vai registrar no prontuário médico que aquela mulher chegou no hospital em razão de um aborto? Ele vai relatar exatamente isso no prontuário médico, já que o prontuário médico é o documento mais importante dessa relação médico-paciente. E ele vai constar o quê? Mulher, né, jovem, chega com sangramento, com hemorragia em razão de uma perfuração uterina. Ele não precisa, não cabe ao médico entender, determinar se aquilo é uma prática criminosa ou não. Ele vai relatar o fato de forma clínica, né? Então esse é um aspecto aí bastante importante. Agora, o que, por essa nova determinação, né, se vocês me seguem lá pelo Instagram ou pelo meu canal do YouTube,
Eu postei isso recentemente. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que comunicar às autoridades públicas que, olha, uma mulher chegou no hospital com hemorragia em razão da perfuração do útero. Só. Não cabe a ele dizer se é um ilícito ou não. Quem vai determinar isso é a polícia, são investigações, são perícias que podem ser realizadas em razão disso. Um outro aspecto aqui a ser analisado, né, e logicamente, um outro crime aqui, seria a omissão de notificação de doença contagiosa. Está lá no artigo 269, 269 do Código Penal, quando ele vai dizer deixar o médico. Olha aí como já é um crime, um artigo muito mais claro. Deixar o médico. Então, o médico ele é obrigado, no exercício da sua profissão, a notificar as autoridades de saúde quando da presença, quando da constatação de determinadas doenças. Então, está lá o artigo 269. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. O crime não está naquela pessoa que é doente. O crime está... Oi? Eu queria saber se essa sanção também se aplica, essa tipicidade criminal também se aplica a enfermeiros e outros profissionais da saúde ou exclusivamente aos médicos? Na verdade, tudo tem que ser reportado ao médico. O responsável pelo prontuário médico, o responsável pelo paciente é o médico. Então, na verdade, o que acontece? Muitas vezes essa informação ela pode ser levada e ela deve ser levada do enfermeiro, dos outros profissionais multidisciplinares de saúde ao médico, mas somente o médico responde nos termos do artigo 269. É o médico que tem que fazer a comunicação, não são os outros profissionais. Os outros profissionais têm que levar essa comunicação ao médico, e a ele cabe essa denúncia, essa informação aos órgãos competentes de saúde. Entendeu aí, doutor? Entendi. Eu só queria saber se, por exemplo, os enfermeiros não levarem essa informação aos médicos, o que acontece? Ainda assim, a responsabilidade do médico. Quem tem que conhecer o estado clínico do seu paciente é o médico, né? Logicamente que quando o enfermeiro, ciente dessa situação, não informa aquele que é o responsável, né? Porque quem cura o paciente, quem faz o diagnóstico do paciente é o médico, né? Quem ali prescreve medicamentos é o médico. O enfermeiro ele está ali naquela condição de dar o suporte para o pronto restabelecimento do paciente. Então, logicamente que eu não vejo a possibilidade do médico não tomar conhecimento da presença dessa doença, tá? Então, com relação à equipe de apoio, à equipe multidisciplinar ali em saúde, não se enquadraria aqui no artigo 269, somente ao médico. E o artigo vem, na sua redação, dizer algo que é muito simples. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. E aí, nós temos que compreender essa notificação compulsória também sobre um critério regionalizado. Por quê? Porque tem aquelas doenças que são de notificação compulsória em âmbito nacional e existem aquelas doenças que são de notificação compulsória em razão de localidades do Brasil, como, por exemplo, Centro-Oeste, Nordeste, Norte. Existem doenças específicas que são também de notificação obrigatória naquelas regiões. Então, fica aí a observação aos médicos, né, lógico, que quando forem trabalhar em outras áreas, em outras regiões do país, eles têm que buscar essa informação de quais são as doenças de notificação compulsória naquelas localidades, né? De acordo com a portaria do Ministério da Saúde, a portaria número 5, né, a lista de doenças de notificação compulsória são botulismo, carbúnculo, ou antrax, cólera, coqueluche, dengue, difteria, né, doença de Jacob ou doença de Chagas, doença meningocócica ou outras meningites, a esquistossomose, eventos adversos pós-vacinação, febre amarela, febre do Nilo, né, ocidental ou febre maculosa, febre tifoide, hanseníase, hantavirose, hepatite viral, infecção pelos vírus imunodeficiente, no caso, a HIV, em gestantes, crianças expostas ao risco de transmissão vertical, a influenza humana, né, um novo tipo aí, um subtipo pandêmico,
a leishmaniose, né? Nós temos ainda a leishmaniose visceral, leptospirose, malária, meningite por influenza também, a peste, a poliomielite, paralisia flácida aguda, raiva humana, rubéola, síndrome de rubéola congênita, sarampo, sífilis congênita, sífilis em gestante, síndrome imunodeficiência adquirida, no caso também a AIDS, síndrome febril, né, hemorrágica aguda, síndrome respiratória aguda grave, no caso que nós estamos aí diante, né, da pandemia que nós estamos vivendo, tétano, tularemia, tuberculose e varíola. Então percebam que a quantidade de doenças e a variabilidade dessas doenças sobre o aspecto da obrigatoriedade da notificação do médico é onde nós estamos diante ali dessa responsabilidade penal do médico. E lógico que para o advogado criminalista defender o médico, ele não pode ser somente um criminalista, ele tem que ter o conhecimento do direito médico para ele poder compreender onde é que está a prática do ilícito, ou seja, onde é que o médico errou, onde é que o médico infringiu a lei, quando ele não notificou, né? Qual é o tempo que ele tem para notificar, qual é o modo seguro de notificação, né? Então são essas situações, olha, ele não notificou de forma, por uma razão dolosa ou culposa, ele não pôde notificar naquele momento. Então, são vários aspectos que devem ser estudados quando da defesa desse profissional. Uma outra questão que nós temos, né, e aí passa uma situação bastante interessante. Eu vou falar do artigo 282 do Código Penal. Exercício ilegal da medicina. Aí você pode pensar, bom, mas o exercício ilegal da medicina é para o não médico. Não. O médico também pode exercer, pode agir naquilo que ele não está autorizado. Né? O médico também pode realizar o exercício legal da medicina a partir do momento em que ele realiza um procedimento da qual ele não está autorizado, da qual ele não fez residência médica. Né? E aí vocês já ouviram falar, por exemplo, do Dr. Bumbum, aquele médico clínico geral que realizava cirurgias plásticas sem ser um cirurgião plástico. Então, é um aspecto bastante importante. Isso é o exercício ilegal da medicina. Imagina um clínico geral que realiza uma cirurgia de cabeça, de tórax, né? Uma cirurgia bucomaxilar tão complexa quanto. Então, são várias situações aí da qual o médico também pode ser responsabilizado por atuar como médico numa área que ele não está legalmente autorizado. Então, existem limites também para isso. Então, diz lá o artigo 282 do Código Penal, exercer ainda que a título gratuito a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal. Tudo bem, esse é para quem não estudou. Esse é para quem não fez a faculdade de medicina, mas ele coloca na sequência, ou excedendo-se, ou excedendo-lhe os limites. Então, ou seja, a atuação médica ela é limitada, dentro da capacidade, dentro da expertise desse profissional. Então, ali também estaria presente o exercício ilegal da medicina. Então, compreendam que o exercício ilegal da medicina tanto pode ser um crime próprio, quanto pode ser um crime comum. Né? Eu, como advogado, posso sair por aí com o meu jaleco, que eu tenho para dar aula no curso de medicina, e dizer que eu sou médico. Não, eu não posso, porque eu não tenho conhecimento médico. Eu tenho especializações em algumas áreas da medicina. Então, eu não sou médico, eu sou advogado com especialização em algumas áreas da medicina que são relacionadas às ciências forenses, seja medicina legal, necropsia forense, investigação criminal, toxicologia forense, química forense, mas não sou médico, não sou químico. Eu tenho um conhecimento raso de algumas áreas da medicina. Né? Então, ou seja, é uma situação da qual a pessoa, o indivíduo, não pode se passar pelo profissional médico. E aí nós vemos também vários casos de pessoas que não são médicas, de pessoas que começaram a estudar medicina e trancaram a faculdade e começaram a atuar como médicos e aí são processados por esse crime. E, logicamente, por todos os danos que cometeram dentre essa situação. Seja, né, trabalhando, atuando de forma gratuita ou trabalhando de forma onerosa. Então, é uma situação aí também bastante pertinente a se analisar. Uma outra prática médica, e logicamente que é um crime próprio,
é a falsidade de atestado médico. Ou seja, quando nós falamos em crime de falsidade de documentos públicos, nós temos duas formas de falsidade. A falsidade ideológica e a falsidade material. O que é a falsidade ideológica? Eu me passar por uma outra pessoa. O que é a falsidade material? É a informação e o conteúdo, ele é falso. Então, vamos dar um exemplo com relação aqui ao artigo 302 do Código Penal, que trata do atestado médico falso. André, ele pode ser emitido por uma pessoa que não é médica? Pode. Então, ele é materialmente falso. Porque eu não sou médico, eu não tenho registro no CREMESP, no CRM, aquele papel timbrado é falso, o carimbo é falso, tudo é falso. Então, ele é um atestado médico materialmente falso. Mas e quando é o médico que dá um atestado e não corresponde ao estado clínico do paciente? É um atestado médico ideologicamente falso. Por quê? Porque o atestado é verdadeiro, o papel timbrado é verdadeiro, aquela pessoa é médica, ela tem um registro no CRM, mas a informação, a notícia que ele leva é falsa. Então, por exemplo, meu amigo aí, o Alex, ele é médico. Vamos supor aqui que o Alex é médico. Aí amanhã eu tenho que trabalhar. O que eu faço? Eu ligo pro Alex hoje, Alex, olha, me dá um atestado aí de conjuntivite, rapaz, porque eu tô com vontade de pescar amanhã e eu preciso entregar esse atestado depois lá no meu trabalho. E ele, por amizade, me dá um atestado. Eu não estou doente. Por mais que hoje nós já tenhamos a possibilidade da telemedicina, isso é um assunto fantástico também, a possibilidade do atendimento médico por videoconferência, né? Já existem nos Estados Unidos um hospital 100% digital já, onde ele tem 300 médicos que atendem dia e noite os pacientes, 24 horas à disposição. O paciente ele tem um tablet na casa dele lá, e esse tablet é conectado com um equipamento que mede a glicose, que mede a pressão, que mede o batimento cardíaco, que mede a temperatura. Então, ou seja, são situações que são possíveis. O médico até pode dar um atestado médico hoje, assim, por videoconferência. O Alex perguntou, olha, André, você está com dor aonde? Olha, estou com dor na barriga. Ele vai falar, olha, palpa aí, aperta em tal lugar e vê se está doendo. Vai falando para mim. Então, ele até pode fazer isso. Olha, você está com conjuntivite? Espera aí, chega perto da câmera aí, deixa eu ver como é que está o teu olho. Mas no caso não é. Então, ou seja, se for falsa essa informação, é um atestado médico falso. Se for gratuito, ele tem a pena aplicada. Se for oneroso, ainda vai pagar multa em razão de ter emitido um atestado médico falso. Então, ou seja, é um outro crime próprio que está também totalmente ligado ali ao direito médico. Para vocês terem uma ideia, na época da exposição, né, quando tinha exposição, a gente recebia muitos atestados médicos, porque é a nossa semana de prova, a época da exposição. Né? De propósito, a gente marca as provas na exposição para o cara não faltar a semana inteira, é lógico. E aí o cara faltava e depois ele trouxe um atestado médico, um rapaz trouxe um atestado médico, e aí acho que eles acham que a gente não vai, né, ver o que é a doença, tá lá, CID, o Código Internacional de Doença, que hoje não é mais obrigatório, hoje não pode mais colocar no atestado, mas antes podia. Quando eu vou lá ver a CID, tá lá, cólica menstrual aguda. Para um rapaz não combina, né? E aí, lógico, eu liguei para o médico, falei, doutor, eu acho que o senhor confundiu aqui, não sei o que aconteceu. Nós temos duas opções, ou a gente desconsidera o atestado e o cara fica com 0, ou o senhor vai ter que esclarecer o que aconteceu. Então, ou seja, por amizade, acontece de ter um atestado falso, a gente sabe que isso é muito comum, entendeu? E eu sempre digo para os meus alunos médicos, olha, quando vocês forem médicos, na verdade, né, vocês vão arrumar um monte de amigo. É sempre alguém querendo um favorzinho, mas isso pode custar o seu diploma. Né? Então, quem apresenta o documento falso responde criminalmente, quem emite o documento falso responde criminalmente, e poderia, por exemplo, esse atestado ser materialmente falso, não ter sido emitido por aquele médico. Alguém ter falsificado o carimbo dele, alguém ter falsificado a assinatura dele. Então, poderia ter sido tanto materialmente falso, quanto ideologicamente falso. Então, esse é um outro crime aí, né, também próprio, relacionado aos médicos. Uma outra análise que nós vamos falar aqui rapidamente, né, já estou aí às 10h30, prometo me controlar no tempo, é com relação, por exemplo, àquilo que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. No caso lá do artigo 229, que diz deixar o médico, enfermeiro ou dirigente
de estabelecimento de atenção à saúde de gestante, de identificar corretamente o neonato e a parturiente por ocasião do parto, bem como de deixar de proceder os exames referidos lá no artigo 10. Então, aí, nós temos a responsabilidade do médico, a responsabilidade dos enfermeiros, né, a responsabilidade da equipe de apoio ali de saúde. Por quê? Porque é o caso de trocas de bebês em maternidades. Então, tanto o médico quanto a equipe de apoio, ela responde por essa conduta. Eu lembro quando nasceu a minha filha, né, quando levou ela da sala de cirurgia, eu fui atrás. Falei, não, peraí que eu vou junto. Né? E vou ver dar banho, eu quero ver, não vai ficar sozinho em nenhum momento. Hoje não fica mais no berçário, aí depois já levaram para o quarto, mas eu não tirei o olho dela. Enquanto não colocaram lá o bracelete lá, a fitinha no braço, enquanto não identificou. Por quê? Porque nós sabemos que até hoje tem casos de trocas de bebê, até hoje tem casos, né, de sequestro de bebê dentro da maternidade. Então, fica aí a equipe de saúde, nos termos lá do artigo 229 do Estatuto da Criança e do Adolescente, responsável por essa situação. Nós temos ainda, e aqui sim, os crimes comuns, pessoal. Eu vou falar rapidamente dos crimes comuns, porque esses não são privativos dos médicos. Tudo o que eu disse até agora, os crimes que nós pontuamos, são crimes próprios, que só podem ser praticados por médicos. E aí o advogado criminalista deve utilizar o direito penal médico para fazer a defesa desse indivíduo. Quais são os crimes comuns que também podem ser praticados por médicos? O homicídio culposo, né? O homicídio doloso pode ser praticado pelo médico. Nós temos ainda, né, falando um pouquinho dessa questão do homicídio doloso, o Brasil discute há muitos anos alguns temas que eu penso que nunca vai chegar numa conclusão, como, por exemplo, a liberação do aborto, como, por exemplo, a liberação das drogas, como, por exemplo, a eutanásia. Então, são assuntos muito polêmicos que precisam de uma resposta. Porque, por exemplo, a eutanásia, nos termos lá do conceito da OMS, a pessoa viver em estado vegetativo, a pessoa viver em estado agonizante, é vida? Eu entendo que não. Então, essa é uma hipótese onde a eutanásia, que é o homicídio piedoso, é aquela pessoa, por exemplo, que tira a vida de um ente querido por não conseguir mais vê-lo sofrer, ou porque a pessoa está em estado agônico, que diz, olha, por favor, tira esse sofrimento de mim, desliga o aparelho. Então, ou seja, é uma situação que deve ser considerada, essa questão, logicamente, aí, da eutanásia, né? E o Brasil, por enquanto, ainda é um homicídio considerado como um homicídio privilegiado, porque ele é chamado de homicídio piedoso. Mas nada impede que no futuro possa ser considerada a eutanásia como uma prática comum, né? Autorizada, acompanhada. Então, esse é um fato bastante interessante com relação ao homicídio culposo. Um outro crime comum também, que também pode ser praticado pelo médico, além do homicídio doloso, além do homicídio culposo, e aí ficam alguns critérios importantes também na definição de dolo e culpa. Dolo e culpa é fácil, todo mundo sabe. Culpa é aquilo que não tem vontade, não tem intenção. Dolo é aquilo que você faz com a intenção de produzir um resultado. Só que nós temos duas situações intermediárias muito complicadas, que é o dolo eventual e a culpa consciente. A culpa consciente, eu prevejo o fato, mas não acredito que ele vá acontecer. No dolo eventual, eu prevejo o fato, sei que ele pode acontecer e assim ainda arrisco praticar aquela conduta e produzir um resultado. Então, são situações. Por exemplo, no caso lá do doutor Bumbum, é dolo eventual. Por quê? Porque ele sabe que ele não tem capacidade técnica de fazer aquilo. Né? Alguns autores, alguns membros do Ministério Público caracterizam como dolo direto. Ele quis produzir o resultado morte? Eu entendo que não, mas ele assumiu o risco da preponderância de que a morte acontecesse. Quando, por exemplo, ele aplica lá a silicone industrial nas suas pacientes. Então, são situações complicadas. Né? No caso do silicone industrial, eu até compreendo já no dolo direto. Mas ele vai fazer a cirurgia, mas não está bem equipado, não tem conhecimento para uma eventualidade, para uma intercorrência. Então, vamos partir para o dolo eventual. Então, são situações muito complexas quando a gente fala em dolo eventual, culpa consciente. E nisso nós temos, por exemplo, a lesão corporal culposa. Né? Quantas vezes vocês ouviram falar de alguém que foi, por exemplo, fazer uma cirurgia na coluna e saiu de cadeira de rodas? Porque o médico cortou lá um nervo que não poderia.
né? A minha avó, por exemplo, ela morreu na seguinte situação: ela tinha câncer, ela tinha um tumor na cabeça, ela foi operar na terça-feira de carnaval, e aí inverteram lá o raio-x, ao invés de abrir a cabeça do lado esquerdo, abriu do lado direito. Quando abriu, não tinha o tumor, né? Ou seja, abriram do lado errado da cabeça da pessoa. E aí, até que você, então, faça novamente a sutura, feche tudo, para abrir do outro lado, a pessoa não aguenta. Então, ou seja, então são situações aí que devem ser analisadas. No caso, houve morte, mas vamos pensar aqui numa lesão corporal. Dessa lesão corporal, nós temos lá a questão estética diretamente relacionada, né? Então, ou seja, o que é aqui a lesão corporal? O que diz o artigo 129? Ele vai dizer: ofender a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa. Por isso que nós estamos diante de um crime que está diretamente ali esculpido no direito penal médico. Qual que é o dever que o médico tem sempre quando ele vai realizar um procedimento cirúrgico? Pessoal, nós estamos diante de uma situação que ela é iminentemente perigosa. O risco sempre existe em todas as cirurgias. Isso é fato. Mas quando nós estamos diante de cirurgias mais complexas, nós temos o dever de cuidado. Ou seja, o dever legal de cuidado. E no caso do médico, ocorre com frequência a não observação da norma técnica da profissão. Ou seja, o que isso quer dizer? É aquele médico que vai causar uma lesão corporal em razão dele não seguir um protocolo, em razão dele não tomar ali todos os cuidados necessários com o paciente. É aquele médico que acha que sabe tudo, que não precisa aprender nada, que não vai ouvir ninguém, que muitas vezes ele não ouve a sua equipe de enfermagem, que não faz os testes ali com relação, por exemplo, a pessoa ter uma alergia a uma determinada substância. Então, ou seja, é a falta do cuidado objetivo, é a falta do dever de cuidado objetivo, né? E o Núria Prats, ele diz o seguinte: cumpre ressaltar aqui que em vários procedimentos médicos, a ofensa à integridade e à saúde do paciente fazem parte do tratamento. Não tem como. Num caso onde tenha que haver a amputação de um membro, a lesão é necessária, mas a lesão é necessária para que o paciente possa se manter vivo. Então, ou seja, e aí, se em razão disso surgem problemas, é um problema inerente à prática natural. Portanto, se houver a necessidade, então, da aplicação que possa ofender a saúde do paciente, mas que reconhecidamente faça parte do tratamento, não há necessariamente nenhum crime. Por quê? Porque a única conduta necessária para tratar aquele paciente é aquela situação, ou seja, ou vai amputar ou vai morrer, então vai amputar. Amputar uma lesão corporal é uma lesão corporal gravíssima, mas não constitui crime. Por quê? Porque é o protocolo necessário para aquele quadro clínico. Então, certas situações nós temos que analisar, logicamente, caso a caso e quadro a quadro. Nós temos 2 artigos ainda inerentes ainda à conduta médica, né? Um, a conduta médica, a outra, a conduta do ambiente de saúde. Do médico seria a omissão de socorro, do artigo 135. E do ambiente de saúde, no caso dos hospitais, o artigo 135A, que não atende a pessoa se ela não deixar um cheque caução, né? Se ela não deixar uma promissória. Então, isso não pode acontecer, né? Então, você pensa o seguinte: bom, André, eu estou passando mal, vai me dar um ataque fulminante, o que eu faço? Corre e cai na frente do Beneficência Portuguesa, do Albert Einstein, do Sírio-Libanês. Porque você caiu lá na frente, eles vão ter que te colocar para dentro, eles vão te estabilizar, né, e vão te mandar para o SUS depois. E vão te mandar a conta pelo procedimento que eles fizeram. Mas eles não podem deixar de te atender. Então, ou seja, o atendimento ele é obrigatório. Não quer dizer que ele seja gratuito, mas ele é obrigatório. Então, isso é um fato com relação ao ente de saúde, a entidade de saúde. Isso do artigo 135A, a empresa de saúde. Já o artigo 135, ele fala do médico. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública. E aí, alguns médicos vêm me consultar dizendo: olha, eu estava num voo, uma pessoa passou mal no avião, e eles queriam, alguém me identificou lá como médico, e eles queriam que eu realizasse um procedimento.
Por exemplo, uma traqueostomia, né? A gente vê isso em filme, o cara vai lá, fura a traqueia da pessoa, coloca um tubo de caneta e a pessoa começa a respirar, mas não é uma situação tão simples assim, né? Procedimentos básicos, massagem cardíaca, tudo bem, mas algumas situações não podem ser realizadas. Então aqui, a análise que eu faço do artigo aqui diz, fazer sem correr risco pessoal ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública. Por quê? Porque nós temos que levar em consideração a questão da capacidade do indivíduo. Olha o que fala o Mirabete. Não se exigindo que pratique atos para os quais não está habilitado. É aquilo que eu falei. O médico não pode ultrapassar o limite do seu conhecimento. O médico é um médico dermatologista, por exemplo. Ele não vai ali fazer uma incisão, uma perfuração no crânio para aliviar a pressão craniana de alguém que está tendo um derrame cerebral. Ou seja, não compete a ele fazer isso. Por quê? Porque ele não tem capacidade técnica, ele não está habilitado a realizar aquele procedimento. Então, isso é um fato também bastante interessante que gera muitas dúvidas nos médicos, né? Pessoal, por fim, aí, antes de nós analisarmos rapidamente 2 casos concretos, eu falo do artigo 283 do Código Penal, que é o charlatanismo. Né? Muitas pessoas vão falar do curandeirismo e do charlatanismo, mas só se aplica ao médico o charlatanismo. O curandeirismo é um crime comum. Qualquer pessoa pode dizer curandeira. Quem é que nunca receitou um chá de boldo para um amigo que chega com ressaca? Né? Quem é que nunca tomou chá de quebra-pedra para dor no rim? Então, ou seja, existem muitas receitas. Agora, no caso do médico, é o charlatão. Qual é a figura do charlatão, do profissional médico? É aquela pessoa que inculca ou anuncia cura por meio secreto ou infalível. Então, ou seja, numa condição como essa, nós temos o fato de que o médico aqui, na condição de charlatão, é uma situação da qual ele vai dizer para o paciente que ele sabe a cura de um procedimento que a ciência ainda não revelou. Alguém chega dizendo, olha, eu sei a cura para o coronavírus. Mas cientificamente, onde é que isso está, então, descrito? Né? Quais foram ali as ações realizadas, quais foram os testes realizados, está aprovado para a Anvisa? Então, são situações muito complicadas. Vocês lembram lá da pílula do câncer? Que muitas liminares, muitos juízes deram liminar para fornecer pílula do câncer e depois constatou que a pílula era inócua, era ineficaz, era um placebo ali com relação ao tratamento do câncer. Então, são essas situações. E aí, pessoal, analisando 2 casos concretos, eu vou citar 2 casos muito simples. Né? Um caso de condenação e um caso de absolvição. O caso de condenação é do médico geneticista, o Roger Abdelmassif. Né? Para vocês terem uma ideia, o Roger Abdelmassif ele era ali a sumidade da genética reprodutiva no Brasil. Todos os programas de televisão ele estava, um dos médicos mais caros, mais requisitados, né? Bebê de proveta, implante de óvulo, tudo aquilo que estava relacionado à reprodução humana. O problema é que a primeira denúncia contra ele veio em 1999. Percebam, lá em 99 ele foi denunciado. Administrativamente, ele perdeu o seu registro em 2011, então ele continuou sendo médico, continuou praticando estupros contra as suas pacientes, de 1999 a 2011. E se vocês vão lembrar bem, ele foi preso recentemente, não faz tanto tempo assim que ele foi preso numa fazenda lá no Paraguai. Então, ou seja, é um caso complexo, nós estamos falando de estupro, de um crime hediondo, nós estamos falando de concurso material das mais de 100 vítimas que ele teve. Então, são muitos aspectos relacionados ao Roger Abdelmassif, ele foi condenado. O segundo caso é o da doutora Virgínia, lá do Hospital Evangélico de Curitiba. Aí você fala assim, André, eu não lembro desse caso. Então você vai lembrar. Ela foi apelidada de doutora Morte. O que a doutora Morte fazia pela acusação do Ministério Público? Ela era diretora da UTI, do Hospital Evangélico de Curitiba. Ela pegava aquelas pessoas que estavam em estado terminal e, pela acusação, ela desligava os aparelhos daquelas pessoas. Ela matava quem estava em estado terminal. Para quê? Para liberar a vaga para uma outra pessoa vir para a UTI para tentar salvar a vida de outra pessoa. Essa era a acusação sobre a doutora Virgínia, acusada de matar 7 pessoas na UTI do Hospital Evangélico de Curitiba.
como aconteceu ali o resumo da ópera. Foi acusada, foi estigmatizada de doutora morte e foi absolvida por insuficiência de provas. Ou seja, o Ministério Público que acusou não foi capaz, não teve provas de convencer o juiz de que ela, de fato, matou essas 7 pessoas ali na UTI do Hospital Evangélico de Curitiba. Então, ela foi absolvida por falta de provas? Foi. Né? Agora, a carreira dela, logicamente, acabou. Isso fez com que ela movesse uma ação contra o hospital, pedindo uma indenização, porque vocês imaginem, você teria coragem de ir no consultório da doutora Morte? Não. Então, a carreira profissional dela acabou. Então, ela foi acusada de algo que não foi provado. André, quer dizer que ela não fez? Não, quer dizer que não foi provado. É diferente. Né? Se provas novas surgirem, o processo pode ser reaberto e ela pode ser condenada ainda por esse crime. Então, são 2 aspectos que nós aí temos como de repercussão nacional, de repercussão mundial, onde nós tivemos aplicação direta do direito penal médico. Pessoal, o que eu tinha para passar para vocês, já são 22 horas e 40 minutos, era isso. Espero que eu tenha podido aí acrescentar. Eu tentei passar o máximo de informação no menor tempo possível, né? Eu passaria aqui a noite toda com vocês falando sobre isso. Se precisar, marca um outro dia, a gente volta. Edinho, direito funerário, cara, é um direito fantástico, né? Falar do direito do morto, sem ser a questão lá dos crimes contra os mortos, dano estético ao cadáver. Então, ou seja, tem assuntos aí de grande novidade também que estão surgindo aí. A gente já está ligado aqui estudando. Se vocês precisarem de mim, estou à disposição. Se vocês quiserem falar mais sobre direito médico, responsabilidade civil, responsabilidade ética, processo ético profissional do médico, né? Pessoal, é um grande filão aí da advocacia. Você pode ser advogado do médico no administrativo, no civil, no criminal. Você pode dar consultorias para clínicas, hospitais, advogar em sindicâncias. Então, assim, é fantástico o direito médico, recomendo para todos, tem espaço para todo mundo, né? Parcerias aí existem, eu tenho muitos advogados parceiros, surge um caso lá, o advogado liga para a gente. Então, muito obrigado pela atenção de todos, né? Estou aqui à disposição, se tiverem alguma pergunta, estou à disposição para responder. André, muito obrigado, meu querido, fantástico, e já adianta aí, nosso próximo tema de palestra vai ser o direito funerário, obviamente, tá? Vamos usar e abusar, né, Alex? Já aqui, né? Daqui a pouco o André vai me dar um bloco lá no WhatsApp, vai falar, Edinho, não, bloqueia ele, porque é só bucha, né? Mas, olha, fantástico, André, obrigado, meu amigo. Assim, uma noite incrível, aprendizado a mil, o pessoal comentando aqui no chat que está amando, no grupo de WhatsApp da sala, e não poderia ser diferente, né? A dedicação que você tem, o amor que você tem pela profissão, pelas suas áreas de atuações, é fantástico. E agora, óbvio, eu vou abrir para eles, com certeza vai vir perguntas aí. Então vamos lá, pessoal, levante as mãozinhas aí que o professor vai liberando vocês para perguntar para o professor André as dúvidas de vocês. Só acrescentando aqui, Sim. É um amor pela profissão, é um amor pela docência. Eu vou ser sincero, já é um grande amor pela ETEC de Fernandópolis, viu? Muito obrigado sempre por vocês, pelo carinho de vocês. Eu me sinto aí quase que um professor adjunto já. O dia que vocês precisarem, alguém faltar, é só me chamar, viu? Com certeza, viu? Com certeza, André. Os próximos concursos aqui, né, Alex? Não tira isso aqui, não. Não tira, deixa de um membro aqui. Exatamente. Já está como membro na sala, viu? Na próxima já está pronto já. Obrigado mesmo, de coração, André. E a recíproca é verdadeira, tá? Tanto eu quanto o Alex, os outros demais professores, a ETEC também, o que vocês precisarem. A nossa parceria com a Universidade do Brasil sempre foi muito forte. Vocês sempre nos atenderam muito bem. Eu não posso reclamar de nada, só tenho que agradecer. Mande um abraço lá para a professora Jaqueline, acredito que ela ainda está no comando lá do curso de Direito, uma amigaça nossa, um profissional incrível também. E é isso, né? A vida nos move dessa forma. E a nossa alegria é o sucesso desses alunos aqui amanhã, André, porque amanhã eles estarão aí com você. Daqui a pouco eles estarão no Ministério Público, na magistratura, na defensoria, nas delegacias de polícia, e o nosso sucesso é vê-los
bem vê-los realizados e se tornando excelentes profissionais, né? Edinho, só para citar um exemplo, nós temos um aluno lá da Universidade do Brasil, né, o Fabrício Dias, ele passou no concurso da magistratura de Minas e está aguardando a posse da magistratura de São Paulo agora. Olha Então, ou que seja, maravilha. é um grande exemplo que nós temos lá, o Fabrício, aqui de Urânia, o Fabrício. Sim, Ele vai fazer parte da nossa semana jurídica lá. Né? Vou pedir para a professora Janaína entrar em contato com você também, passar ali os palestrantes da nossa semana jurídica. Bacana, por favor. São grandes nomes, tá? Nacionais, internacionais. Essa semana falei com o doutor Hércio Quaresma, um grande amigo meu, bacana. E ele se dispôs gratuitamente a fazer uma live com a gente. O que vocês precisarem dele também, ele está à disposição, viu? O dia que vocês quiserem, eu ligo para ele. Ele é uma pessoa fantástica, eu sempre estou em contato com ele. Então fica aí também essa dica para vocês. Palestrantes, aí a gente tem alguns amigos que podem estar acrescentando muito para vocês aí. Eu agradeço mesmo, André. Show de bola. A primeira que levantou a mão aqui foi a nossa aluna Lenice. Lenice, pode fazer a pergunta para o professor André. Lenice, nos ouve? Abre seu microfone. Deixa eu ver se ela mandou no chat aqui, só um momento. Não, vamos lá. Lenice, você levantou a mão, pode abrir o microfone e perguntar. Enquanto a Lenice não responde, professor, às vezes pode ter algum problema de conexão. Quem mais gostaria de fazer uma pergunta para o professor André? Por favor, levante a mão. André, tá dando para me ouvir certinho? Sim, Pagoto. Eu queria saber se você tem Instagram. Pessoal, ele tem Instagram, tem Facebook, tem canal do YouTube, tá? Professor André Viana. É só pesquisar lá, o Edinho tem todos os meus endereços lá, ele passa para vocês depois, acompanhem lá. Estou começando agora com uma série de vídeos da IGTV também lá no Instagram, para facilitar, para melhorar. As aulas de direito penal, direito processual penal, medicina legal, todas liberadas lá no YouTube, tá? No nosso canal, também professor André Viana. Fiquem à vontade, pessoal. O importante aqui é a gente compartilhar. Me sigam lá, me deem... olha, quero que você fale sobre tal coisa. Vamos falar sobre um assunto específico. Me deem sugestões também. Mas tem sim, todos lá. Instagram, tem Twitter, tem LinkedIn, tem tudo, pessoal. Todas as redes sociais nós estamos lá. Perfeito. Pessoal, vale super a pena. Quem ainda não segue o professor André Viana, vai lá. Adiciona aí, porque assim, é conhecimento na certa, postagem super construtiva, né? Então isso vai ajudá-los muito. Então, super importante, muito bacana. Pessoal, vamos lá, vamos tirar as dúvidas aí, ó. Aproveitem, o professor André está aí à disposição. O que mais que surgiu de dúvida para vocês aí sobre essa especialidade do direito, que é o direito médico, o direito penal médico, né? O professor André está aí. Vamos lá. Quem é o próximo? Vamos lá, pessoal do MTEC, pessoal do Jurídico Vence, estou aguardando vocês manifestarem. Pessoal do Modular do Noturno. Vamos, gente, vamos perder a vergonha, né? Aqui é o momento. Já libera o microfone, professor André da casa, não sintam-se envergonhados, tá? Por favor, vamos lá. Edinho, quem quiser ligar a câmera também para a gente ver aí os rostinhos. Perfeitamente. Pessoal, não tem problema se estiver de pijama, viu? Fiquem tranquilos. Já estou aqui no meu Instagram aceitando o pessoal. Olha só, o Alessandro está aqui, o Ademar está aqui. Bacana. Tem mais a Júlia. Estou aceitando todo mundo aqui, pessoal. Show de bola. Vamos lá, pessoal. Todo mundo curtindo, todo mundo adicionando. O André, eu gostaria de fazer uma pergunta aí, né? O pessoal, às vezes sempre fala com a gente. Hoje, como você mencionou aí, quais seriam as probabilidades de ter um retorno, além de prestar um serviço social, de estar ali fazendo algo muito importante para a sociedade, para um cliente, um retorno financeiro para a área de especialidade médica hoje? O que você indica para esse pessoal? Se vale a pena, se não vale? O que você fala para eles aí, André? Bom, nós temos duas situações. Nós temos a questão ali da questão de medicamentos, né, ações, mandado de segurança,
para a gente entrar contra o Estado, contra a União. Então, nós temos tudo isso. Tem as ações também relativas a cirurgias. Quando a gente fala em ações de defesa de médicos, logicamente você está lidando com um público diferente. Você está lidando com um público exigente, você está lidando com um público que vai contratar, ele vai pagar o preço por um trabalho de qualidade prestado, mas ele vai exigir um resultado. Logicamente que no direito, a nossa atividade é uma atividade de meio. Nós não vamos prometer um resultado. Mas o que vai exigir ali é a dedicação do advogado. Então, ou seja, você tem que ter uma dedicação muito maior, você tem que ter uma atenção muito maior para o cliente, no caso, e financeiramente, de fato, é muito interessante. Desde o ponto que você entra com uma ação de indenização, por exemplo, civil contra um médico, contra um hospital, contra um município, mas também a partir do que você defende o médico. Porque são ações de grande monta. Então, você vai pedir uma indenização de 300 mil, 400 mil. Né? E para o médico, ele te pagando 10%, 15% desse valor, já é um valor razoável para o advogado, né, por ação, e é algo vantajoso para ele também. Né? Então, ou seja, é uma situação onde o advogado ele tem que estar muito ligado. Hoje também é o direito securitário. Por quê? Porque ele vai lidar com o médico que tem uma apólice de seguro. Então, ou seja, o médico ele não está preocupado em pagar a indenização, porque ele tem a apólice que paga. Ele está preocupado em ser condenado e ele não poder contratar com o poder público, não poder participar de licitações depois. Então, são muitas questões que envolvem hoje. Então, Edinho, financeiramente é muito interessante. Né? É o que eu digo, hoje a advocacia, e eu venho dizendo isso já há muito tempo, a advocacia hoje ela é a especialidade das especialidades. Então, ou seja, é o criminalista? Tá, mas não é só criminalista agora. É o criminalista especializado no direito penal médico. Então, ou seja, nós temos que partir para esse ramo. Quanto maior o medo, quanto maior a necessidade, mais vai ter valor agregado ao especialista. Perfeito, incrível. Tem uma pergunta do Matheus aqui no chat. O Matheus fala, professor André, quando ocorre de um médico negar a prestação de socorro a um paciente, e quais esferas, né, ele pode sofrer punição? Bom, primeiro nós temos que ver por que ele negou o socorro. Se ele não tinha capacidade técnica para agir naquele momento, não há responsabilidade nenhuma. Se ele, tendo capacidade técnica, nega o socorro, ele pode responder administrativamente, ou seja, eticamente, porque ele faz um juramento de prestar saúde a todos, né? Ele pode ter uma responsabilidade civil em razão da decorrência de um dano, de uma incapacidade ou da morte, e também da responsabilidade criminal. Então, ele pode, e na pior das hipóteses ali, ser responsabilizado nas 3 esferas, administrativa, civil e criminal. Perfeito. Pessoal, mais alguém quer fazer alguma pergunta para o professor André? Por favor. Eu vou fazer uma. Vamos lá. Por exemplo, se tipo assim, um médico ele recomenda um remédio falso para a pessoa, tipo assim, tem algum crime que se dá isso ou só dá indenização mesmo? Bom, aí nós temos, olha só, o médico recomendou um remédio falso. Você já me deu todas as dicas da resposta. Médico não pode recomendar um remédio falso, então ele agiu dolosamente. Se ele recomenda um medicamento, né, um fármaco, que não tem registro, que não foi testado, que não é de nenhum laboratório, se ele vai responder lá, por exemplo, pelo charlatanismo, pode ser charlatão, ele promete a cura em razão de um remédio falso. Ele pode responder, por exemplo, pelas consequências que os efeitos colaterais que esse remédio produzir na pessoa. Então, ou seja, se ele receita algo que é falso, ele já comete um crime de forma dolosa ali. E aí vai ter que ver quais são as consequências desse químico no organismo do indivíduo, do paciente, para nós traçarmos aí se vai ser só uma indenização, se vai ter responsabilidade penal. Porque, olha só, vocês lembram vocês não vão lembrar, a maioria de vocês não eram nascidos, mas nós tivemos um fato no Brasil que foi a pílula de farinha, anticoncepcional de farinha. Então, ou seja, causou mal a alguém? Em tese, não, mas muitas pessoas engravidaram sem querer. Então, ou seja, imagina que o médico deu lá da sua amostra grátis para sua paciente um anticoncepcional de farinha, sabendo que era farinha. Ele vai responder criminalmente por isso? Eu entendo que não. Mas ele vai ter que indenizar essa família, por exemplo, até essa criança completar 18 anos. Então, são vários aspectos aí que podem acontecer. Vai depender muito do resultado para nós podermos medir a responsabilidade do médico.
Perfeito, André. Muito obrigado, meu amigo. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor André? Alguém mais, por favor, abra o microfone, perguntem ou levante a mão ou mandem no chat. Bom, André, de qualquer forma, aqui no chat vários recadinhos para você. Palestra sensacional. Olha só, veio mais uma aqui para você, do Luiz Henrique. Se o médico está no meio da cirurgia e ocorre de acabar os aparelhos para a finalização das cirurgias e acontece do paciente morrer, quem irá ser indenizado? Quem será se responsabilizar, né? O hospital ou o médico, né? Vamos lá, essa situação bastante interessante, né? A pergunta aí do Luiz Henrique, né? Eu estou vendo aqui agora. Bom, primeiro, antes de uma cirurgia, tem que ser feito um checklist, né? Você tem que ter o material e você tem que ter reserva de material para fazer uma cirurgia. É lógico que eventos adversos podem acontecer, o caso fortuito, a força maior. E se ocorrer o caso fortuito, a força maior exime a responsabilidade do médico. Agora, se não foi feito o checklist, se o médico, olha, fez lá, viu os instrumentos, viu o que era necessário, quantidade de bolsas de sangue, tudo aquilo que era necessário, mas aconteceram situações intercorrentes, da qual chegou uma situação que não tinha mais e não tinha onde recorrer, nós temos que ver que ele não tem culpa e não tem dolo. Agora, vamos supor que não foi feito, por exemplo, pensando no equipamento. O hospital não fez a manutenção do equipamento como deveria, no prazo de validade lá que deveria fazer a manutenção. E aí ocorre um efeito colateral, um dano com evento morte, pode tanto ser do médico quanto do hospital. Uma outra situação também do hospital é o seguinte, tem muitos médicos que alugam o centro cirúrgico. Então, ou seja, aí não é responsabilidade do hospital, é responsabilidade só do médico que alugou o centro cirúrgico. Então, vai depender muito do caso concreto para que nós possamos aí verificar essa responsabilidade. Mas, via de regra, a responsabilidade do hospital e do médico ela é solidária, os dois respondem pelos danos que acontecem lá dentro. Em algumas hipóteses, ela passa a ser subsidiária, um responde depois do outro, mas vai depender muito do caso concreto. Então, não tem como eu dar uma resposta objetiva, mas dentro dessa interpretação, eu espero aí ter respondido. Perfeito, meu amigo. Pessoal, mais alguém? Última pergunta, que eu também preciso liberar o professor André para ele jantar, para ele, né, tocar a vida ali, porque senão nós vamos ficar a noite inteira aqui abusando da boa vontade dele. Vamos lá, a última pergunta, quem vai fazer? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Okay. Pessoal, muito obrigado ali, viu, pelas palavras, pelo carinho, pelo respeito de vocês no chat ali. Como eu digo, eu não vou aqui ficar falando, porque eu vou só repetir o que eu já disse, tá? Para mim é um grande prazer estar aqui. Vocês podem ver que as minhas palestras aqui na ETEC são sempre leves, eu tento ser leve, né? E eu não consigo, entre uma fala e outra eu tenho que sorrir, porque eu estou feliz, eu sempre estou feliz aqui no meio de vocês. Muito obrigado mesmo. Depois, se o Edinho permitir, eu posso, se ele me permitir, eu posso compartilhar esse vídeo depois lá no meu canal do YouTube, ele me mandando o link, ele baixa esse vídeo. Eu vou ficar muito feliz se isso for possível. Mais uma vez, muito obrigado. Professor Alex, firme e forte aí, me prestigiando. Obrigado pela presença também, professor. Um grande colega penalista. Fico muito feliz com a sua presença, né? E o Edinho, que é um irmão para a gente, um amigo, né, que trabalha aí. Eu sei do trabalho que você realiza em ETEC, Edinho, sabe? Só ouço coisas boas, o êxito que você consegue alcançar aí. Os outros professores da ETEC, eu sei que tem ex-alunos meus dando aula aí também, né? O Álvaro está aí também. Então, um grande abraço a todos os professores da ETEC, a direção da ETEC de Fernandópolis. E, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, é sempre um prazer. Professor André, nós que agradecemos, forte abraço, meu amigo. E, em nome de todos aqui, dos alunos presentes, professores, né, direção da ETEC de Fernandópolis, nós temos aí um forte abraço para te dar e só te falar o seguinte, somos gratos aí pela sua, né, atitude, pelo seu carinho conosco e tudo mais.
E depois o pessoal está falando, vai ter 50% de bolsa para os ETQianos da Unibrasil? Então, André, você vai ser nosso embaixador lá com a professora Janaína, tá? Fala, professora, me colocaram na parede lá na ETEC novamente, estão querendo as bolsas, e aí como que vai estar? E o professor, né, pode mandar um alô para nós depois aí de como que vai ficar essa situação, se possível. Combinado? Meu querido, forte abraço. Muito obrigado mais uma vez. Gratidão, viu? Mais uma vez, muito obrigado. Um forte abraço a todos, viu? Saúde e paz, pessoal. Saúde e paz. Muito obrigado. Contem sempre comigo. Muito bom, Alex. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Boa noite. Bom descanso para vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Até amanhã.